Olá, eu sou a Camila Porto e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre quanto cobrar por serviços de marketing digital. Bem, essa é uma dúvida muito comum, né, bastante frequente entre as pessoas que estão começando especialmente a oferecer esse tipo de serviço. A gente sabe que o marketing digital tem uma importância muito grande para uma estratégia de uma empresa, né, e muitas empresas estão preocupadas com isso e nem sempre elas têm um profissional dentro da empresa capacitado para oferecer ou para realizar esse tipo de serviço. Então, é um mercado muito amplo, né, que tem muita oportunidade para profissionais iniciantes ou para quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado. Mas a definição de preço desse tipo de serviço ainda é um tabu, vamos dizer assim, ainda é uma grande dificuldade, especialmente para quem está começando, e eu vou te ajudar com algumas dicas simples e o básico dos conceitos de precificação para que você tenha um ponto de partida para oferecer uma boa proposta para o seu cliente e para você também. Bem, antes de começar, eu gostaria de me apresentar rapidamente, caso você não me conheça ou não se lembre de mim, né? Eu sou autora do blog Ponto Conteúdo, que é focado em marketing digital. Hoje eu sou pós-graduanda em marketing pela PUC e também ministro cursos no Centro Europeu, que é uma instituição de ensino em Curitiba, que é onde eu resido, e também participo de eventos, palestras e cursos sobre Facebook Marketing, vários eventos e cursos presenciais aí pelo Brasil afora. Então, quando a gente vai falar sobre preço, né, é sempre muito difícil a gente saber se está cobrando um preço atrativo ou não, se é um preço real ou não, se aquilo ali vai trazer algum benefício ou retorno para você, né? Porque a grande dificuldade de quem está começando a oferecer esse tipo de serviço e ao cobrar é a insegurança, né? Não saber se o que ele está pedindo é muito ou pouco. E aí eu vou trazer algumas dicas, estratégias aí de como você define um preço assertivo para que você tenha uma boa margem de lucro, mas que também você entregue, né? O teu cliente é uma pessoa que vai pagar, perceba que aquele preço que ele está pagando é realmente coerente, né, com o serviço que você está oferecendo. Aqui a gente tem uma brincadeira, né, em relação ao preço, né, que é uma tabela camarada. Então, uma besteirinha é R$ 10, o meu amigo é mais 50. Então, tem muito isso, né? Quando a gente fala em precificação de serviços, especialmente, muitas pessoas não têm a dimensão do trabalho que dá, de todo o estudo que tem que se ter na hora de oferecer, né? Principalmente uma gestão de uma página no Facebook. Todo mundo acha que é muito simples, muito fácil, e de fato pode ser, mas dependendo do que você vai oferecer para o teu cliente, né? Pode ser muito simples, pode ser uma besteirinha, né? Ou pode ser um projeto mais avançado que vai demandar um tempo, um estudo, uma dedicação sua muito maior e que de fato não dá para cobrar aí um quebra-galho ou uma besteirinha. Bem, aqui eu trouxe uma frase do Oscar Wilde, que ele era um autor muito conceituado na Inglaterra. Ele dizia que cínico é quem sabe o preço de tudo e não conhece o valor de nada. Então, a ideia aqui da gente falar sobre essa questão de precificação, e a gente vai ver isso mais no final, é como você cobrar pelo valor percebido, cobrando o preço, né? Como você vai transmitir o preço do seu produto, traduzi-lo em valor. A gente vai explicar um pouco mais sobre como é essa definição de preço versus valor mais adiante. Bem, trazendo um conceito de preço, eu acho bastante importante entender que o que vai ser falado aqui é o básico do conceito de precificação. Se você quiser saber mais sobre isso, trouxe aqui uma referência, o Las Casas, e também tem um artigo que você pode acessar a partir desse link, onde você vai ter uma base mais teórica da conceituação da precificação, né? O preço, ele faz parte do mix de marketing, a gente vai citar ele já já, mas ele é também um elemento fundamental da sua estratégia. Então, se você não sabe cobrar um preço correto pelos teus serviços, especialmente se está oferecendo um serviço de marketing, é bom você estudar um pouco, porque preço é algo básico para qualquer atividade, especialmente de marketing. Então, aqui, segundo esse autor, né, o Las Casas, a formação do preço de serviços é uma variável controlável decisiva para a estratégia da empresa. A gente já vai ver o porquê. Assim como em um produto, também em serviços, os preços são determinados para cobrir custos operacionais e também proporcionar lucro, além de afetar as expectativas dos clientes. Então, esses três pontos aqui, cobrir custos, proporcionar lucro e afetar as expectativas dos clientes, é o que a gente vai ver ao longo, então, desse vídeo. Bem, aqui a gente tem a representação dos 4Ps do marketing, não do marketing digital. 4Ps do marketing é uma teoria básica, né, para todo profissional que vai trabalhar com marketing. É importante saber que
Ao gerir uma página do Facebook, você está fazendo marketing. Não é só marketing digital ou marketing no Facebook. É uma estratégia de marketing, porque o marketing ele é composto de várias frentes de contato com o cliente. Então, desde a fachada da loja do seu cliente, até o uniforme que as pessoas usam para atender os compradores que vão até a loja, até o posicionamento que ele tem no Facebook, tudo isso é marketing, tudo isso contempla uma estratégia de marketing maior. Então, é importante que você entenda que, ao trabalhar com Facebook Marketing ou mídias sociais, é interessante que você saiba que marketing é marketing, né? E Facebook, mídias sociais são apenas um ponto de uma estratégia, né? Eu falo isso sempre nos meus cursos, de que o Facebook, por exemplo, é apenas um ponto de uma estratégia. Mas, enfim, o preço que a gente vai comentar nessa apresentação, nesse vídeo, ele compõe o mix de marketing, né? Os 4 P's do marketing são chamados de mix de marketing. O que é o mix de marketing? É o produto, a promoção, a praça e o preço. Então, tudo isso junto, ele forma um mix de marketing e o preço ele tem um papel bastante importante em todo esse mix. Mas o mix, ele precisa desses 4 pilares, vamos dizer assim, para se sustentar e para você criar suas estratégias. Então, a gente vai esmiuçar um pouco mais esse mix de marketing. Então, quando você vai fazer uma estratégia de preço, é muito importante que você dê um passo atrás e defina o seu mix de marketing, né? O que seria? Definir o seu produto, o seu preço, a sua praça e a sua promoção. Vamos lá. Quando você vai oferecer, por exemplo, eu vou começar a oferecer consultoria em marketing digital, eu vou começar a oferecer gerenciamento de fanpage. Então, o que você vai oferecer? Qual que é o seu produto? O que você está oferecendo, né? Teu produto ou teu serviço? O que você vai oferecer para esse cliente? O que você vai oferecer para as pessoas já é um ponto desse mix de marketing. Então, aqui, que tipo de serviço você, como profissional, está apto e tem estrutura para oferecer? Aqui eu sinalizei as palavras apto e estrutura, porque é importante que você tenha, né, a dimensão do seu trabalho. Então, por exemplo, você não sabe trabalhar com otimização de sites para buscas. Então, é interessante que você não ofereça esse tipo de serviço até você aprender, né, até você ter conhecimento suficiente para oferecer um bom serviço. E também, por exemplo, você trabalha sozinho, é um consultor individual. Você não vai chegar um momento que, se você tiver 20 clientes, talvez você não tenha estrutura e nem tempo para oferecer um bom serviço. Então, antes de definir o que você vai oferecer, é importante você pensar se você tem condições para oferecer esse produto ou esse serviço. Você tem conhecimento no que você está oferecendo e você tem estrutura, né, um equipamento ou o conhecimento mesmo para oferecer essa informação ou até uma equipe para promover e entregar esse produto para o cliente. Então, aqui alguns exemplos de produtos que eu elenquei são gestão de conteúdo em mídias sociais, criação e gestão de fanpages. Aí você pode, se tiver interesse ou conhecimento, desenvolvimento de sites, trabalhar com otimização, com e-mail marketing, enfim. É interessante que você defina, né, tem um escopo do que você está apto e tem estrutura para oferecer no momento em definir um produto, definir o serviço que você está buscando vender. A praça, né? A praça no mix de marketing é para quem você vai vender e onde você vai vender, né? Quem são os teus potenciais clientes, né? O chamado público-alvo. Então, quem são as pessoas que podem comprar de você ou que podem contratar o teu serviço? Então, qual público você deseja atender? Então, vou começar a oferecer serviços de gestão de fanpages. Perfeito, já definiu o teu produto. Qual é o público que você deseja atender? Pequenas e médias empresas, profissionais liberais, órgãos públicos, né? Qual tipo de nicho você pode atuar? Especialmente se você está começando, eu acho interessante você focar no nicho que você tenha um pouco mais de proximidade ou de conhecimento. Então, eu trabalhei já numa pequena e média empresa, eu conheço quais são os problemas, quais são as dificuldades desse público. Então, você pode, no início do seu trabalho, focar em buscar pequenas e médias empresas e oferecer os seus serviços de gestão de fanpages para esse público. Eu já trabalhei em órgão público, eu tenho conhecimento da vida política, eu posso oferecer, então, serviços para profissionais ou para políticos na área de órgãos públicos, por exemplo. Então, é interessante que você defina para quem você quer oferecer aquele produto que você definiu anteriormente. Tá? Então, aqui,
oferecer serviços para empresas, políticos, artistas, palestrantes. Então, você, especialmente no início, você definir qual público você deseja atender, eu acredito que seja já um bom momento para até você definir o teu preço. Promoção, muita gente confunde, né, promoção com fazer promoção de desconto, né, ou dar um brinde, alguma coisa assim. Na verdade, dentro do mix de marketing, promoção é como que você vai comunicar isso, como é que você vai promover a sua comunicação. Então, quais serão as suas estratégias para atrair, para divulgar o que você faz e atrair o seu público-alvo. Então, a partir do momento que você definiu o teu público-alvo, que você conhece, né, o comportamento dele, as dificuldades dele ou onde ele está, como que você vai oferecer esses serviços para os teus potenciais clientes. Então, por exemplo, você pode trabalhar com indicações, se você já tem, né, um histórico, trabalhou em algum lugar, já exerceu um bom trabalho e vários profissionais te conhecem, você pode pedir para esses profissionais te indicarem, eu conheço a Camila, ela já trabalhou na minha empresa, ou já trabalhou comigo, já prestou serviços para mim, então trabalhar com indicações. Você pode produzir conteúdo, né, mostrar para as pessoas que você sabe, que você domina aquela informação que você está vendendo. Você pode ter uma carteira de clientes antiga, então, por exemplo, você já trabalhou em alguma empresa, você já tem alguns contatos, você sabe que essas pessoas estão sem um prestador de serviço, você pode ativar essas pessoas novamente e oferecer, eu sou a Camila, eu já trabalhei contigo, ou você já trabalhou na minha empresa, você tem alguma pessoa que fornece esse tipo de serviço para você, você não acha que isso seja importante. Então, buscar, né, talvez clientes antigos que você já tenha contato, ou já tenha, né, eles já têm uma noção do que você faz, enfim, do produto que você oferece, da tua qualidade como profissional. E aí a gente chega na questão do preço. Então a gente passou brevemente sobre 3 pontos do mix de marketing, né? O produto, o que você vai oferecer, a praça, para quem você vai oferecer, e a promoção como que essas pessoas vão saber que você existe, como que essas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer melhor o teu produto, né? O que você oferece e como que você vai se comunicar ou vai comunicar o teu serviço para elas. E aí a gente entra na questão do preço especificamente, que é o tema desse vídeo. Bem, o preço, né, eu defini aqui que pode ser na perspectiva da pessoa que vai gerenciar, vai criar essa estratégia de preço, quanto você precisa ganhar ou quanto você quer ganhar. Por quê? Aqui eu trouxe uma frase de um provérbio russo que eu acho que traduz bem essa questão do quanto eu preciso e o quanto eu quero. Em todos os mercados existem 2 tipos de tolos. Um cobra muito pouco e o outro cobra demais. Então, no momento de definir uma estratégia de preço, aqui ele diz como um tolo, né? Mas a gente pode definir o cobrar de mais ou o cobrar de menos, vai depender muito daquela perspectiva que eu vou falar mais no final sobre preço versus valor. Então, quando a gente vai fazer uma estratégia de precificação, né, de uma forma mais simples, é importante a gente pensar quanto que eu quero, quanto que eu preciso ganhar, né, o quanto que eu tenho necessidade de ganhar e quanto que eu posso, né, quanto que eu consigo vender o meu trabalho, por quanto que as pessoas percebem o valor do meu trabalho. Aí eu trouxe um exemplo de estratégias de precificação. Então, aqui são 2 pontos bem básicos, né, do início da uma estratégia de precificação, que é a estratégia de penetração. O que seria a estratégia de penetração? O preço baixo para conseguir volume de clientes e experiência. Então, se você está começando agora, né, você está se capacitando, você está buscando informação, buscando essa aptidão que eu falei no início para oferecer esse tipo de serviço, você pode trabalhar com uma estratégia de penetração. Ou seja, você oferecer um preço um pouco mais baixo para um potencial cliente, para que ele seja o seu cliente e que a partir dele você faça um bom trabalho, adquira experiência, adquira uma reputação no mercado e adquira indicações para ter um posicionamento melhor no mercado, as pessoas se conhecerem o teu trabalho. Aqui eu trouxe o exemplo da Coach. Quando eu era criança, a Coach era um tipo de roupa que você comprava por quilo. Você comprava na loja mais barata da cidade, praticamente eles vendiam Coach. Eu, quando eu era mais nova, eu andava só de Coach, né? Porque eles tinham uma estratégia, né? Eles estavam penetrando no mercado, chegando no mercado.
E eles então trabalhavam com uma estratégia de você ter um produto barato, né? E a marca sendo reconhecida, né? A marca sendo cada vez mais conhecida pelas pessoas. E aí, com o tempo foi passando, eles mudaram completamente a forma de se comunicar, a parte de comunicação, posicionamento e também o preço. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma estratégia de penetração, quando são produtos mais baratos, né? Ou seja, você é um profissional que está começando, que tem pouca experiência, não tem cases, não tem resultados ainda para oferecer, né, para um potencial cliente. Aí você pode utilizar então essa estratégia de penetração, né? O preço mais baixo para conseguir volumes de clientes e experiência. Se você já é um profissional reconhecido, se você já oferece esse tipo de produto, né, esse tipo de serviço, você já tem resultados, você já tem pessoas que vão te indicar, que você já tem um posicionamento de mercado mais acima, você pode trabalhar então com uma estratégia de posicionamento, que seria o quê? Preço mais elevado que os concorrentes, a fim de selecionar o seu consumidor. Então, se você tem essa alternativa, essa possibilidade, né, já tem um histórico forte, já tem um nome mais forte, você pode cobrar mais caro, porque as pessoas sabem que comprando, né, você ou contratando você, elas vão ter a segurança, né, de uma pessoa que já comprovou, já tem resultados em outros projetos, com outros clientes, enfim, já não é uma pessoa que está começando agora, que tem muito a provar ainda para o mercado. Então, eu só trouxe esse exemplo da Coach, né, só para a gente entender que aqui era uma empresa começando, mais barata, então ela conseguiu uma aderência muito grande. Aí, obviamente, ela mudou toda uma estratégia, todo um posicionamento que inclui também a elevação do preço dos produtos, né? Então, aqui é um exemplo, né, claro, de como você pode trabalhar com a penetração, se você está começando, ou uma questão de um posicionamento para oferecer já um produto ou um serviço para um público que já vê valor em você, já vê você como um profissional competente, consolidado no mercado e que ele não vai errar, vamos dizer assim, ao contratar você. E aí, definidas então qual é a sua estratégia, né? Vai ser uma estratégia de penetração no mercado ou uma estratégia de posicionamento. Então é importante que você faça uma autoavaliação e defina, poxa, eu não tenho case, eu não trabalhei com isso nunca, então eu tô começando, eu preciso entrar no mercado. Então você pode começar com um valor, né, um preço mais baixo. Ah, eu já tenho o quê? Já trabalhei em uma agência, eu já fui consultor, enfim, eu já tenho uma visão, as pessoas já me veem como profissional consolidado, eu posso trabalhar com a questão do posicionamento. Então, dependendo do teu histórico, no que diz respeito à prestação de serviços, né, para esse caso de mídias sociais e marketing digital, por exemplo, esses são elementos que vão somar ou subtrair muito na tua precificação, né? Então, é interessante que você defina qual é o teu perfil de profissional. A partir disso, é interessante que a gente elenque 3 elementos básicos que compõem o preço. Né? O preço ele é composto por vários elementos, mas como a gente está trazendo aqui uma iniciação para que você tenha um ponto de partida, eu trouxe 3 pontos básicos. Primeiro, custos diretos e indiretos. Quanto você precisa ganhar para pagar os seus custos? Então, por exemplo, você definiu uma estratégia de precificação de penetração. Bacana. Então você tem, né? Você vai cobrar um pouco mais barato para ter essa experiência. Mas cobrar barato, né? É interessante que você tome cuidado para não cobrar barato demais e você não tenha dinheiro no final do mês para pagar os seus custos diretos ou indiretos. Então, se você trabalha sozinho, por exemplo, vai começar, né, uma carreira solo, vamos dizer assim, é interessante que você se organize, sente e marque quais são os teus custos fixos por mês. Né? Você não vai ter custo com empregado, não vai ter custo com folha de pagamento, não vai ter custo com material, enfim, isso então você não precisa levar em consideração. Ah, mas você vai ter custo para internet, você mora, né, vai alugar um espaço, ou vai alugar, você trabalha em casa, tem que pagar aluguel, telefone, luz, enfim. Quais são os seus custos fixos por mês? Quanto você precisa ganhar no mínimo para pagar esses custos fixos? Então, é um primeiro ponto que você precisa pensar. Eu vou ter uma estratégia de penetração, perfeito, mas eu preciso ganhar um valor mínimo para que eu consiga me sustentar. Então, eu vou trabalhar e tenho lá um gasto de R$ 1.000 por mês, né? Um custo fixo de R$ 1.000 por mês. Então, eu vou precisar cobrar quanto dos meus clientes, ou eu vou precisar ter quantos clientes por mês para que eu pague no mínimo os meus custos diretos e indiretos. E aí a gente vai trabalhar com a questão da margem de lucro.
Outra coisa interessante também que você precisa contemplar no momento de definir o seu preço é a concorrência. Quantas empresas que competem com você cobram em média? Então é interessante que você tente fazer um levantamento, uma pesquisa com profissionais ou com pessoas que trabalham, né, diretamente concorrendo com você. Tente buscar informações de quanto a concorrência está cobrando, né? Mesmo que você tenha um nome não conhecido do mercado, é interessante que você procure não cobrar muito abaixo do mercado e também não inflar a tua cobrança para que você não perca clientes, justamente porque você não tem um posicionamento ainda, né, forte. Então, ao cobrar muito baixo, você pode conseguir um cliente, beleza, mas aí você pode cair naquela questão, será que esse cara é bom? Porque ele está cobrando muito barato. Então, aí você pode cair, né, naquela questão do cara não dar o crédito por ser muito barato, e você também corre o risco de não ter dinheiro no final do mês nem para pagar os seus custos, quem dirá ter uma margem de lucro. Então, faça, né, essa pesquisa, busque alternativas, converse com profissionais, converse com clientes antigos ou clientes que você sabe que utilizam o serviço de outra empresa e tente fazer um levantamento. Não precisa ser algo preciso, saber, a empresa X cobra tanto, a empresa Y cobra tanto, mas tente avaliar quanto que a sua concorrência cobra, né, para que você tenha já também um ponto de partida para isso. E aí, um ponto bastante importante é o valor para o cliente. O que o cliente realmente precisa ou se importa. É importante que a gente pense no público-alvo para saber o que ele dá mais valor ou não. Então, por exemplo, né, um exemplo, uma pequena e média empresa, ele dá valor para ser o mais enxuto possível, porque ele tem um faturamento pequeno, então ele não pode investir muito em marketing ou gestão de uma fanpage. Perfeito. Então você pode ter uma abordagem com ele mais em foco de resultado. Ó, se você investir comigo, né, gerenciando a tua fanpage, eu vou conseguir trazer mais clientes, você vai ter mais faturamento. Então, apontar onde que ele pode se aproveitar mais do teu trabalho, onde que você vai ajudar ele a resolver o teu problema. Então, se você tem experiência e resultados, né, se você já tem um nome consolidado, mostre para ele os resultados que você já obteve com clientes antigos ou com outras pessoas, né, ao trabalhar esse tipo de situação. Então, é importante que você tenha esses dados, né, ou esses recursos para oferecer para essa pessoa. Se você ainda não tem, tente conhecer melhor o teu público, por isso que eu falei no início, foque em alguns nichos que você tenha mais afinidade e tente enfatizar os pontos em que você vai poder ajudar o teu cliente, né? Como é que eu vou te ajudar a resolver, aumentar o teu faturamento? O que que você espera com o Facebook? Eu quero ter mais clientes vindo até a minha loja. Então, quais são as suas estratégias que você vai levar pessoas até a loja do cliente e tente mostrar isso para ele, dizendo que, o investimento que você fizer, eu vou trabalhar para que o teu faturamento aumente a partir do Facebook. E aí a gente tem aquela questão, né? Aqui a parte do valor para o cliente é aquela velha discussão. Preço é diferente qual é a diferença entre preço e valor? Né? Então eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta. Então, existe uma diferença muito grande entre preço e valor. E o foco, quando você vai apresentar uma proposta ou entregar alguma coisa, né, cobrando, oferecendo um serviço, focar no valor. O que que você vai resolver o problema da pessoa, como é que você vai ajudar essa pessoa a resolver os seus problemas. Então, aqui, um exemplo bem clássico da diferença entre preço e valor. Se eu te perguntar quanto custa uma garrafa de água, né? Quanto custa? Quanto que você está disposto a pagar nesse momento por uma garrafa de água? R$1, R$3,50 ou R$10, né? Então, você está aí na sua casa, no seu trabalho, você está assistindo esse vídeo. Nesse momento, quanto que você pagaria por uma garrafa de água? Né? Então, provavelmente você pagaria aí entre R$1 e R$3,50, dependendo de onde você estiver. Mas se você estiver num deserto, né, estiver morrendo de sede, quanto que você pagaria por uma garrafa de água, né? Então, aqui é uma diferença bem interessante, né? Só para entender um pouquinho do conceito de preço versus valor, que o valor, né, ele é percebido de acordo com o tipo de problema que você vai conseguir resolver. Quanto mais você criar valor, agregar valor, maior pode ser o preço que você vai cobrar por alguma coisa, porque a pessoa vai ter a sensação de que, poxa, eu estou pagando mais caro, talvez, mas eu estou tendo um benefício, eu estou vendo o benefício que eu vou receber. Então, é interessante que quando você for fazer uma estratégia de preço, na sua perspectiva, tenha em mente lá,
qual é o seu produto, qual é a sua praça, ou seja, qual é a realidade da tua cidade, qual é a realidade da tua região, se o que você consegue cobrar corresponde, né, à realidade da tua região. Talvez você atenda a um cliente que mora em uma cidade que tem uma renda per capita maior, então, ou ele tem um faturamento maior, então você consegue até cobrar um valor maior pelo serviço. Às vezes o cara é um pequeno empresário, está começando agora, ainda desconfia do Facebook, então é interessante que você conheça o teu público, né, saiba para quem você está oferecendo. Então, aqui é só essa questão que eu acho importante que a gente tenha sempre em mente, que preço é diferente de valor. Preço é o quanto custa, quanto que a pessoa vai pagar, e o valor é o quanto ela percebe daquilo, né? Às vezes você paga alguma coisa muito barata, mas o preço, o valor daquilo para você é muito alto, né? Então é interessante a gente ter em mente isso e entregar sempre para o cliente mais valor do que preço. O preço é uma coisa que você vai definir para você, cobrir os teus custos, gerar lucro, né? Se manter e crescer com a tua empresa. O valor é o que você foca em entregar para o cliente. Então, por isso, ao elaborar um preço, né, uma precificação de um produto, foque em como entregar mais valor ao cliente. Mostre o valor a ele, o que você vai resolver, o que ele vai ter de benefício ao te contratar, como que o teu trabalho vai ajudar ele a crescer e a gerar mais resultados. Então, ele pensando que o que ele está te pagando é um grande investimento, ao invés de um grande custo que ele está agregando aí à planilha dele. Então, para você, né, você profissional que vai fazer a tua precificação, foco em como ter uma margem de lucro justa para o seu negócio, né? Como teve aquele provérbio ali falando que existem os tolos que cobram de menos e os que cobram de mais. Então, é interessante que você tenha um profissionalismo para cobrar uma margem, né? Ter uma margem de lucro justa também, não se aproveitar, às vezes, da ignorância, né? No sentido de não saber como o mercado funciona, você abusar na questão do preço, cobrar algo muito acima, e extorquir até o teu cliente. Então, tenha, né, a ética, enfim, cobre uma margem de lucro justa para que você tenha tranquilidade, né, ao longo do mês, para pagar suas contas, para fazer cumprir as tuas metas, os teus desejos pessoais, para investir na sua empresa, mas também respeitando, né, o cliente. Então, para encerrar essa questão da precificação, vou fazer um resumo já retomando tudo que foi falado. Existem alguns modelos de cobrança, como que você pode cobrar o seu cliente. Então, existem alguns modelos que ele é muito utilizado, que é o por hora, que é muito utilizado por desenvolvedores, quem faz sites, por exemplo. Quanto vale a sua hora de trabalho, né? Quanto tempo por dia você vai dedicar a esse cliente? Então, você pode fazer esse cálculo. Quanto vale a sua hora de trabalho? Então, um modelo que eu quando eu comecei a oferecer serviços, né, de gestão de páginas, trabalhar com marketing digital, qual que foi o modelo que eu escolhi para quando fosse cobrar por hora? Eu peguei o quanto eu ganhava por dia na empresa que eu trabalhava, né? Quando eu trabalhava de carteira assinada. Então, eu ganhava X reais por dia. Pegava esse valor por dia, dividia pelas 8 horas de trabalho e eu cheguei a um valor por hora. Como eu estava oferecendo, né, um trabalho mais focado, com mais foco em resultado, enfim, eu precisava também gerar lucro, conter as minhas despesas mensais, eu trazia a minha margem de lucro, né? Colocava um lucro em cima e aí você pode estipular também de acordo com a sua região, onde você mora, os teus custos fixos, você pode inserir então a tua margem de lucro, desde que ela seja justa. Então, um início para modelo de cobrança por hora, por exemplo, é pegar o quanto você ganhava antes, né, na empresa que você trabalhava, pegar esse valor por dia e dividir aí pelas horas que você trabalhava ao longo do dia. Então, é um início para que você tenha já um modelo, por exemplo, por hora. Então, você vai fazer lá, vai oferecer para o cliente, vou fazer a gestão da sua página, beleza. Como é que você vai fazer essa gestão da página? Quanto tempo por dia você vai dedicar diariamente gerindo a página desse cliente? Vamos por 1 hora por dia, 2 horas por dia. Então, você pode fazer a tua proposta baseada nesse modelo, né? O modelo por hora. O mais comum é o modelo por mês,
né? Então, você pode fazer qual que é o seu custo direto e indireto mensal e a sua margem de lucro desejada. Então, como eu falei, você tem um custo lá de R$ 1.000 e você tem lá um público-alvo, né, que tem uma determinada demanda, que ele tem como investir determinado valor e você consegue, dentro do seu dia, gerenciar, por exemplo, 4 páginas de empresa. Então, você pode fazer quanto você cobraria por mês para essas páginas. Então, se você lá tem meu custo fixo de R$ 1.000, mas eu quero ganhar, né, fechar o mês para ter uma tranquilidade, eu preciso ganhar aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. A partir disso, você vai pensar, poxa, eu consigo atender 4 clientes simultaneamente, né, por dia. Então, você pode cobrar, por exemplo, R$ 500 de cada cliente, que você vai cobrir os teus custos e você vai ter uma margem de lucro. Então, dá para você fazer nesse modelo também. Ah, por mês eu consigo gerenciar, como eu falei, você ter estrutura, né, para gerenciar. Ah, por mês eu consigo atender aí 4, 5 clientes. E eu preciso ganhar X no final do mês, mais a minha margem de lucro. E aí você faz essas divisões, contas bem simples, e você vai fazer essa proposta para o cliente. Claro que, lembrando que cada cliente é um cliente, pode ser que ele tenha uma demanda maior, pode ser que ele tenha uma demanda menor, e aí você pode fazer os seus ajustes, se ele veio de indicação, se ele é um cliente bom, enfim, se ele é uma pessoa que vai te ajudar a produzir conteúdo, enfim, toda essa questão da negociação você pode ajustar, mas você pode definir, por exemplo, um valor mínimo por mês que você pode cobrar. No caso aí, por exemplo, R$ 500 por mês. Então você pode ajustar esse valor para cima ou ter um valor mínimo. Ah, no mínimo mesmo eu consigo te cobrar aí R$ 400. Então você pode fazer esses ajustes. Ou também você pode cobrar por projeto, né? Você vai cobrir lá um evento ou vai ajudar ele na divulgação de uma ação promocional durante 2 meses. E aí você pode fazer, então, baseado no tempo diário que você vai ter que investir, né, nessa gestão dessa página, ou trabalhar, dependendo do conteúdo que você vai ter que produzir, você pode fazer uma cobrança por projeto, né? Então, existem esses 3 modelos que eu considero iniciais para que você possa pensar também, né, o por hora, o por mês ou por projeto, para você começar a iniciar, né, essa questão da precificação e do envio de propostas, enfim, para até coordenar um pouco o seu tempo. Eu, particularmente, no início, eu comecei chutando balde, vamos dizer assim. Eu tinha 13 clientes, então, se eu fosse dedicar 1 hora para cada um, eu iria ter que trabalhar no mínimo 13 horas por dia. Então, chegou um ponto que eu não aguentei mais. Então, é interessante que você tenha também esse limite para que você entregue um bom trabalho, né? Você consiga passar o valor do teu trabalho para o cliente. E aí, quando a gente fala em valor, né, a percepção é tudo no marketing, né? Como as pessoas te veem, como elas te percebem. Então, se você está começando agora e você ainda não tem um modelo para enviar uma proposta, aqui então eu tenho um bônus a mais ainda, que é o modelo de proposta para você mandar para os seus clientes. Então, você pode fazer um download, ele é um arquivo em Word, onde você vai inserir lá como que é a sua empresa, ou quem é você, e você vai mandar, né, um PDF para ele, uma proposta formal. Essa proposta eu acho muito interessante você ter isso, você ter essa cultura de ser profissional. Ah, fechar proposta por e-mail, fechar proposta de boca, isso nem sempre funciona e isso você também não passa um profissionalismo para o seu cliente. Então, tendo um modelinho de proposta, o cara, ó, Camila, eu quero uma proposta para você fazer tal coisa para mim. Você vai lá, escreve a proposta, o que vai ser contemplado, quanto que vai ser o valor, os dados da sua empresa, os dados de contato, enfim, todas essas informações básicas que precisam ter numa proposta, tem nesse modelinho aqui que você pode usar para mandar para os seus clientes, que eu acredito que vai agregar valor ao teu papel, né, como um profissional. Então aqui fica mais um documento que vocês podem utilizar aí para fazer esse envio de propostas e agregar ainda mais valor ao seu preço. Então, resumindo essa questão da precificação, né, como eu disse, ele é um tema bastante amplo, ele é um tema que envolve todo o mix de marketing, ele acaba influenciando, né, o preço influencia no posicionamento, que influencia na praça que você vai atender, que influencia no teu público-alvo. Então, ele é um composto do mix de marketing. Então, como eu falei, você pode ter uma estratégia de penetração, se você está começando, você pode ter uma estratégia de posicionamento, se você já é um profissional consolidado, mas ele é um elemento bastante importante de todo aquele mix de marketing. Então, para a gente resumir tudo que foi falado aqui, é importante, então, em primeiro lugar, que você defina o seu público, seu produto, perdão, o que você vai oferecer.
para quem você vai oferecer, o seu público-alvo, como que você vai oferecer, se você já tem um posicionamento de mercado ou está começando a tua carreira, e qual a tua estratégia de preço, né? O teu custo, os teus concorrentes e o valor que você vai entregar aí para o seu cliente. Então, estratégia de preço lá, penetração ou posicionamento, custos, concorrência e valor. Então, resumindo toda essa questão da precificação, acredito que você já tem um ponto de partida para onde começar, né? Definição aí dos teus 4 P's do marketing e a trabalhar um pouquinho mais focado no preço, entendendo um pouco os teus diferenciais também como profissional. Não adianta você, uma pessoa que está começando agora, querer cobrar o preço de uma pessoa que já é consolidada no mercado, que provavelmente, se você não tiver uma boa negociação, uma ótima negociação, você dificilmente vai conseguir fechar aí algum cliente. Então, foco nessas questões, faça uma autoavaliação para saber como é que você vai oferecer isso, como é que você vai ter esse valor percebido na hora de enviar uma proposta. Então, eu agradeço, espero que você tenha gostado e que esse material tenha até ajudado a dar aí os teus primeiros passos ou ajustar as tuas estratégias de precificação, porque o preço é uma coisa extremamente importante e que é preciso que todos, né, envolvidos nessa negociação saiam felizes, né? Então é importante que o teu cliente perceba que você é um investimento dele, não um custo, e que você também perceba que o que o seu cliente está pagando é uma coisa justa e que vai dar tranquilidade para você fazer um bom trabalho. Então, esse é o meu blog, você é meu convidado para acessar, eu sou a Camila Porto, muitíssimo obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos por aí. Até mais!